Beleza, pessoal? Primeiramente, boa tarde. Me chamo Joel, eu trabalho no Itaú, sou arquiteto de solução. E é um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento a respeito de Continuous Deployment, Kubernetes e Spinnaker. E também estar contando para vocês como é que está sendo essa experimentação dessa ferramenta lá em um dos projetos no Itaú. Então, assim, de forma bem rápida, eu não preciso fazer grandes apresentações do Itaú, acho que a maioria aqui conhece ou utiliza algum tipo de serviço. Somos mais de 96 mil colaboradores, dentro deles, não tenho o número exato, entre 7 a 8 mil apenas colaboradores de TI. Então, somos o maior banco do Brasil e uma das empresas do mundo. Então, vamos lá. Qual que é o nosso start point para chegar nessas experimentações? Então, assim, a gente tem alguns problemas atual, como qualquer empresa grande, e eu elenquei algum deles aqui para estar compartilhando com vocês. Então, a gente tem falta de integração entre os pipelines, entre os ambientes, gerenciamento de mudanças ad hoc, falta de monitoramento nas implantações, grandes pacotes de implantações, a gente fala que é os pacotes gordos, e configurações entre os ambientes são diferentes. Então, tem mais outros, esse aqui são alguns, que é onde a gente, a nossa saída em cima desses caras aqui. Então, aonde queremos chegar? Qual que é o nosso sonho grande? Acho que alguns desses conceitos, inclusive, foi passado nas outras palestras aqui, com o restante do pessoal, mas esse é o que a gente chama lá de nosso sonho grande. Então, a gente quer ir para um conceito de infraestrutura imutável, a gente quer ter zero downtime de deployment, a gente quer se beneficiar de Canary Analyze, a gente quer remover o passo manual de composição do pacote do deploy na produção, a gente quer ir para um sistema containerizado, serviços containerizados, e ter esses pipelines integrados entre os ambientes. Então, é onde a gente chega no Spinnaker. Mas, como curiosidade, quantos de vocês já ouviu falar ou já utilizou a respeito do Spinnaker? Legal. O Spinnaker é uma plataforma open source de entrega contínua. Ele foi criado pelo Netflix há alguns anos atrás, se não me engano, na primeira release saiu em 2015. Hoje ele tem grandes players utilizando, um deles é a Google, o Waze, que agora foi comprado pela Google, a Target e alguns outros também. Como contribuidor, a Google também hoje contribui ativamente em cima do Spinnaker. Então, basicamente, ele é uma ferramenta focada em Continuous Deployment. Ela não é um banco de dados, não é um CI, é uma ferramenta que ela se preocupa em como você vai colocar esse pacote na produção. É nisso que ela... a proposta dela é essa, e é nisso que ela faz bem feito. Então, assim, eu fiz um mapa aqui das features do Spinnaker. Obviamente, não daria para a gente falar sobre todas elas em 40 minutos. É um mapa bastante amplo de features. Eu quero dar foco aqui, basicamente, em uma que eu gosto em particular, que é a questão dos providers. Então, é uma ferramenta extremamente extensiva. Ele tem um microservice que eles chamam de Cloud Drive. E esse cara, ele abstrai essas implantações nos providers que você precisa. Isso tudo de uma forma configurada, de maneira bem simples. Então, ele te abstrai bastante coisa. Hoje, especificamente, eu vou falar só utilizando um provider com Kubernetes. Mas, se você quiser fazer deployment com EC2, que é o caso da Netflix, que utiliza no Amazon, você consegue também fazer em cima de máquina virtual no Azure, no App Engine da Google e nas máquinas virtuais da Google também. E na parte dos containers as a service, né, que inclusive é um dos exemplos que eu vou mostrar aqui, ele suporta praticamente todos, EKS, o da Google, o do Azure também, e suporta ECS também. Então, é um mapa de features bastante amplo aí. Então, assim, antes da gente pegar mais na prática, eu tenho poucos slides aqui para mostrar para vocês, eu fiz mais algumas demos para mostrar alguns conceitos da plataforma. Esse são conceitos bastante importantes de você entender, até para você fazer
um deparo aí dos conceitos de como o Spinnaker chama e como isso aí tem em paralelo no Kubernetes. Então, a parte de cima falando sobre o Spinnaker, né? Então, instance no Spinnaker são pods do Kubernetes. Server grupos para o Spinnaker são os replica set. O que ele chama de cluster são deployments no Kubernetes. Applications são os clusters. Load balance são service. E server group são network policy. São conceitos interessantes até para você, na hora que você abre o front-end do Spinnaker, você vai se localizar com base nisso. Então, você vai ver que na parte de load balance, você vai ver os seus services do Kubernetes. Legal, outro conceito importante que o Spinnaker implementa é essa questão de infraestrutura imutável. O pessoal do Nubank falou bastante sobre isso. E é uma ideia bastante básica, né? Então, uma vez que você instancia algo, você nunca mais altera. Basicamente é isso. E o Spinnaker é construído todo em torno desse conceito. Então, a gente sabe que sistemas containerizados ele tem uma característica já de ser imutável, né, as suas imagens Docker. Porém, o Spinnaker, quando você aplica esse conceito em cima de uma máquina virtual, ele também vai fazer isso. Então, se você precisar de subir um novo pacote na sua VM, ele vai destruir essa VM e recriá-la novamente. Então, é um conceito que vai te ajudar bastante e diminuir aí a probabilidade de erros, né? Que a gente sabe que, como eu falei lá no começo, um dos problemas que a gente tem hoje lá no Itaú é essa mudança ad hoc, né? A gente fica mudando o recurso sem destruir ele. Então, dado em algum momento, a gente tem uma inconsistência que foi gerada, na verdade, por essa mudança na infra. Então, legal. Esse, para mim, os conceitos básicos que você precisa ter para entender a ferramenta como um todo, para você começar a experimentar ela. Então, instalação. Esse é o CLI do Spinnaker. Então, esse cara, basicamente, vai ter todas as funcionalidades que você precisa, tanto para configurar quanto para fazer a instalação. É através dele que você faz o gerenciamento do próprio Spinnaker. Por trás, ele é uma arquitetura de microservices, então tem vários serviços que ele precisa ser instalado. Qual que é o segundo passo, se você estiver pensando na instalação? É você escolher esse environment, onde você vai colocar o Spinnaker. Então, você pode colocar ele numa máquina única, você também pode colocar ele numa configuração de Kubernetes também. Então, você precisa fazer essa escolha. Obviamente, a configuração do Spinnaker, então, dentro daquele monte de features, você vai escolher o que você vai utilizar, seu provider, seu sistema de notificação, como é que você vai configurar ele. Então, você precisa fazer esse passo. E o último passo é fazer o deployment, que é basicamente how, deploy, .apply. Pronto. Ele vai gerar todos os bundles, vai pegar de acordo com o environment que você passou e vai fazer toda a parte de publicação. É bastante simples. Aqui tem um link depois embaixo, se você quiser dar uma olhada, tem uma instalação rápida aí da própria comunidade, bem legal. Então, vamos lá, ambiente. Como eu falei, você pode instalar localmente, você pode colocar numa instalação distribuída. A recomendável para ambiente produtivo é colocando ele em cima de Kubernetes. E a instalação local, se você for um contribuidor, se você quer testar ele no ambiente de dev na sua máquina, é o que a gente já conhece do mundo de dev. Até uma piada zoando o Ricardo da primeira palestra, não tem só a sysadmin, aqui é dev, né? Então, vamos lá. Até agora, no momento nenhum, eu falei de Continuous Integration, eu falei de CI. Então, como é que o Spinnaker lida com isso? E é uma parte que eu acho bastante interessante também. Eles trigger pipelines. Então, assim, você tem várias opções de como você lidar com isso. O que eu quero dizer? Cara, você já usa o seu Jenkins lá, atualmente, você tem o seu CI pronto, rodando, você quer começar a experimentar Spinnaker. Perfeito. Você consegue fazer triggers dos seus jobs para o Spinnaker e depois que você aconteceu esse trigger, você começa a orquestrar o seu deployment. Legal, eu não tenho Jenkins, eu tenho uma outra coisa que eu construí dentro de casa, um pipeline mais simples, como é que eu faço? Cara, se ele tem um PubSub de message, então ele conecta com o Kafka e com o PubSub da Google também. Isso quer dizer que você, dentro de um CI, você consegue colocar uma mensagem na mensageria que você escolher, obviamente, e dessa mensageria você faz um trigger para o seu pipeline de Continuous Deployment também. Webhooks, então você pode construir o seu próprio webhook também. É outra opção. Docker Register, que provavelmente vai ser
é o que a gente está utilizando lá. É você fazer em cima do seu Docker registro, no nosso caso na AWS, ECR. Então, a partir do momento que você houver um push nesse cara, você também pega um trigger de evento desse cara e começa o seu deployment também. E por último, você também consegue fazer triggers dos seus artefatos. Essa é uma parte bastante importante, porque quando a gente está falando de Kubernetes, a gente tem aquele monte de YAML para ser aplicado. É uma boa prática você versionar aquilo. Então, qual que é a ideia aqui? O Sprinker vai ler esses caras, que pode estar dentro de uma branch sua do Git. Então, se você quiser mudar algum comportamento de load balancing, alguma coisa assim, você vai mudar esse YAML. O Sprinker vai estar escutando uma trigger dentro do cara que você escolher, por exemplo, do GitHub, e ele, na hora que você alterar nesse cara, ele vai começar a refazer o deployment também. É uma outra forma. Então, perfeito. A gente tem a gente fez a instalação, a gente tem uma estratégia de como conectar o nosso CI. A gente precisa começar a pensar em como você vai colocar aquela implantação na produção. Está bastante comum, eu vejo bastante gente falando de padrões, de como você design patterns para você fazer continuous deployment. E para mim, a maneira que eu simplifico isso é para que você precisa disso. Basicamente, você precisa disso para diminuir o seu risco. Então, obviamente que o seu negócio lá que você vai estar atendendo, ele quer o menos risco possível quando você faça uma atualização. Então, é nesse momento que você vai começar a pensar. A arquitetura de software já resolveu isso para a gente. Então, os caras têm alguns padrões de mercado. Um deles se chama de Blue Green ou Red Black, como a Netflix chama. E o Canary. Hoje, especificamente, eu vou abordar mais Canary, porque eu acredito que é o que a gente está experimentando lá, é o que vai atender a gente lá. Basicamente, qual que é a abordagem do Canary? O Canary, ele fala basicamente que você vai colocar a sua versão, ou o seu pacote, como eu estou falando aqui, mas quando eu falar pacote, entenda a versão nova que você colocou em produção. E, basicamente, você vai selecionar um público específico para aquela versão. Então, diferente do Blue Green, eu comento que o Canary é o mais barato, né? Você vai colocar uma versão menor ali ao lado dos seus pods de produção e você vai começar a encaminhar o tráfego para aquela pod sua V2. E outro ponto, em todo esse processo, o Sprinker vai te ajudar bastante. Então, ele vai simplificar muito as suas implantações, porque ele já implementa esses design patterns. Já é característico da ferramenta. E o último passo aí para fechar isso é pensar nos rollbacks. Tipo, não adianta nada você está mitigando o risco, colocando esses caras, mas se algo der errado, você precisa ter um rollback rápido. Então, mesmo colocando um pedaço, vamos dizer assim, da sua versão, aquele público selecionado, se você tiver erro ali, você vai ter que fazer rollback, sendo um cara que está apontando para aquela versão, você vai ter que fazer esse rollback. Então, o Sprinker vai te ajudar bastante com isso, porque vocês vão ver que na ferramenta é muito simples fazer um rollback, que ele também já implementa isso. Então, legal. O segundo passo, a gente pensou, voltando lá atrás, a gente fez um processo de instalação, a gente escolheu uma maneira de se conectar no seu CI. Você tem agora um Continuous Deployment básico. Aí você escolheu um deles, por exemplo, o Canary, falar, beleza, esse aqui que é o que me atende o meu negócio, eu quero me utilizar desse cara, o que você precisa fazer? Parece meio óbvio, mas você vai colocar uma nova versão, você precisa monitorar aquele cara. Então, você vai colocar o seu pacote V2 lá em produção, você começa a tirar métricas desse cara para começar a analisar se ele está bem, para você elevar aquilo para um produtivo de fato ou não. Então, você precisa dar visibilidade ao seu time dos deployments que está acontecendo. Então, assim, eu resumi em 3 passos que você precisa pensar quando você fala de monitoração de Canary. O primeiro deles, tenha métricas, obviamente, latência, erro, saturação. Quando eu fui dar uma estudada relacionada a métricas, eu cheguei nesse livro sobre CRE ou CRE da Google, e ele tem um tópico bastante extenso, o livro não é muito grande, mas que ele fala só de métricas, de como a Google lida com isso. Então, basicamente, isso é do livro também. Então, são formas de você, como criar essas métricas, o que você precisa medir nesse pacote para falar assim, ele está legal. Segundo passo, configure o seu ambiente canário. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um ambiente desse, com o Spinnaker, obviamente. Mas a ideia é que
Você vai falar para o Spinnaker algumas peças que você precise, o que você vai usar, por exemplo, de base de métricas. E o terceiro passo é compare o canário contra uma linha de base, não contra a produção. Isso, na minha opinião, é uma boa prática, porque você... a maioria dos exemplos que eu vejo na internet, você sempre comparando o canário com os restantes da produção. Na minha visão e na visão da ferramenta do Spinnaker também não é uma boa prática. A ideia é que você compare ele com uma linha de base. O que quer dizer? Se você tem 10 pods e você coloca uma pod como canner, você não vai comparar com as métricas dos 10 pods de produção. Você cria um baseline, que a gente chama, de uma pod também, que é uma cópia de produção, é a mesma V1, e compara com essa V2. Por quê? Você não quer ter interferência exatamente dos recursos de infraestrutura que estão maiores naquela versão 1 em cima da sua métrica. Então, você precisa ter o mesmo tempo de implantação, você precisa ter o mesmo tamanho da implantação e o mesmo tipo da quantidade do tráfego. Então, é uma ideia bastante interessante. Vamos lá, vou mostrar uma demo para vocês. Isso aqui é uma exemplificação que eu criei aqui para o KiCom mesmo. É uma demo bastante simples. Deixa eu mostrar de novo. Deixa eu usar um laser aqui mesmo. Que é o seguinte, eu tenho o meu Spinnaker configurado aqui, fazendo o deployment desses caras. Eu coloquei 4 pods em prod, aqui, que eu chamei de produção. Esses pacotes tem uma métrica que eu mesmo criei, então customizei uma métrica enviando isso para o Prometheus. E é uma métrica bastante simples. Eu passo um número para ele de rate de sucesso, ele fica randomizando em cima daquele cara e gerando erros. Então, basicamente, eu faço um deploy e falo, cara, é número 60. Então, ele vai gerar 40% de erros nesses pacotes. É mais para a gente interagir e entender como é que eu faço essa monitoração na prática. Vou mostrar para você aqui. Dá para ver legal, hein? Beleza, esses são os meus pods em produção. Então, eu tenho ali o baseline, o canner e os 4 em prod, né? Aí, aquele outro cara ali, injector, ele é um pod bastante simples, que tem um curl lá dentro daquele cara, fazendo um while true, gerando tráfego naqueles pods. Então, se eu vim aqui pegar os logs daquele injector, você vai ver que tá dando a maioria, tá dando internal server erro. Por quê? Abri aqui a tela essa aqui é a cara do Spinnaker. Depois eu vou me aprofundar melhor explicando para vocês cada uma dessas telas, o que significa cada uma delas. Então, assim, esse aqui foi o primeiro deploy que eu fiz. Então, você pode ver que aqui tem o número 60, é onde eu forço os meus pacotes a andarem em erro de 40%, né? Dado que eu estou passando 60% de acerto, é a ideia aqui. E aí eu já executei a minha pipeline de canner. Eu executei antes porque é mais para melhorar aqui a POC, porque demora um tempo para as métricas ir aparecendo nas ferramentas lá no Prometheus. Então, para não ficar um negócio, eu executar na hora aqui, ficar 1 segundo de métrica, fica estranho para a gente visualizar. Então, eu executei há 4 horas atrás e ele está me aguardando. Então, qual que foram os passos que o Spinnaker fez aqui para a gente? Ele procurou o baseline, então ele pegou a versão a V1, vamos dizer assim, ele pegou o success rates que eu passei novo aqui para esse cara e fez o deploy de ambas no Kubernetes. E ele está aguardando um julgamento manual, que é falando assim, cara, tá contigo. Se eu der o continue aqui, ele vai fazer o replace disso e colocar em prod. Então, mas como que a gente analisa isso, mesmo de uma maneira manual, como é que o time olha isso e fala, pô, isso está legal. Eu tenho 2 gráficos bastante simples nas métricas que eu criei lá customizada. O primeiro gráfico é esse cara aqui, que basicamente é um group by em cima do HTTP code. Então, ele mostra para mim a quantidade de 200 e a quantidade de 500. Então, você pode perceber que está dando mais ou menos 40% aqui de erro. É um pacote que está bem ruim. E o canner,
exatamente a mesma métrica, porém eu faço em cima das pods, né? Eu comparo diretamente as pods, então aqui eu tenho a linha do Canyon, relacionado a erros também, que a métrica só me responde erros, né? E eu tenho do próprio baseline. Então, o baseline é a cópia disso aqui, porém com recurso de pod só. Então, você pode ver que, batendo o olho nesse gráfico, você falou, pô, o Canyon está melhor. Ele está dando uma taxa de erro bem menor aqui. Entendeu? Então, com base nesse nosso dashboard, eu posso dizer que o Canyon ele está melhor, a saúde dele está mais interessante porque a taxa de erro dele é menor que o de prod. Por quê? Obviamente porque eu passei aqui, está pequeno aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá, não está ver legal? Não? Deixa eu aumentar um pouco. Melhorou? Show. Eu passei 70. Então, esse Canyon que eu coloquei, ele pegou esse parâmetro de 70, o outro de 60. Então, o Canyon está dando 30% de erro ainda. Eu não coloquei para 100, eu aumentei pouca coisa só para a gente ver esse desnível entre o gráfico ali. Então, eu posso dizer que esse cara está ok. Então, eu vou dar um continue nele. Ele vai deletar o Canyon, vai deletar o baseline e vai fazer o deploy de prod. Como? Chamando o pipeline de cima. Então, o pipeline de Canyon, ele não sabe exatamente como colocar em prod. Ele tem uma trigger para o pipeline de cima, e o pipeline de cima, ele simplesmente pega aquela nova versão e empurra para a produção. Então, se a gente olhar aqui no... Pronto, ele já fez. Então, ele colocou em produção. Aqui é um delay bem pequeno. As taxas de erros, visualmente, você já consegue ver que elas diminuíram. E esse meu gráfico aqui já não vai mais fazer sentido, por quê? Porque as pods não existem mais. Então, esse meu gráfico morreu. Porém, esse de produção, eu falei, ele demora um tempo para começar a aparecer as métricas, mas esse de produção, ele vai... A taxa de 200, ela vai ser aumentada, no caso para 70, né? Como eu coloquei lá. Ele vai estar terminando aqui. Outra feature que está aplicada nesse cluster, nesse exemplo, é a parte de chetops aqui do Spinnaker. Então, tudo que ele estava fazendo, desde a primeira pipeline, ó, ele tem um botzinho que fica me falando qual que estão os stages. Ó. Então, ele fala que o seu stage entrou em julgamento manual, estou aguardando. Isso eu executei a 1h21, né, aquele cara, para ir gerando as métricas para o dashboard ficar mais legal. E aqui ele está mostrando também, ó, a pipeline terminou, deu sucesso. E aqui ele tem os links, né, que vai te jogar exatamente para o pipeline que ele está mostrando aqui. Então, aqui ele terminou com sucesso. Esse já deu uma diferença no gráfico de produção. Aí você pode me perguntar também, pô, Joel, beleza, mas você não mudou regra de balanceador nenhum, por quê? Aqui puramente tem Kubernetes e Spinnaker, só, não tem mais nada. A regra de balanceamento que eu estou utilizando aqui é a round robin, é a mais simples que o Kubernetes tem. Aí você pode me dizer também, pô, cara, mas isso não me atende, preciso de algo mais granular. Perfeitamente combinaria com o Mesh aqui, por exemplo, um gator de borda, alguma coisa assim que tenha alguma
alguma outra técnica de balanceamento um pouco mais delicada. Então, seria bem tranquilo você colocar esse cara também. Outro ponto que eu queria comentar é que os YAMLs que eu estou aplicando aqui, ele está dentro do próprio Spinnaker, porque é uma POC. Mas, quando você olha para o YAML aplicado com o issue, por exemplo, ele não influencia em nada o que o Spinnaker vai fazer. Porque a ideia aqui é que ele está aplicando esse deployment olhando as APIs do Kubernetes. Né? Então, se o issue está instalado lá dentro, se você está usando uma regra diferente para o seu load balance, para o Spinnaker, vamos dizer assim, pouco importa. Você vai conseguir aplicar tranquilamente. Legal, deixa eu voltar aqui. Perfeito. Eu acredito que para você, assim como a gente lá está começando com Continuous Deployment, esse cenário atende a maioria dos casos, porque você precisa de um tempo para confiar nas suas métricas e como você está gerando isso. Mas você pode perguntar também, beleza, eu tenho, cara, coloquei Continuous Deployment, fiz algumas métricas, tá bacana, não está fazendo mais sentido para o meu time ficar olhando isso em dashboard, tomando essa decisão de forma manual. Existe algo diferente? Cara, existe. Existe automatização do canário. Então, essa é outra feature bastante interessante que o Spinnaker se aproveita. Ele utiliza uma ferramenta chamada Kayenta. Eu estava até conversando com o Martin aqui da Netflix, aqui no café ali, ele estava me comentando que inicialmente o Kayenta foi uma feature que foi criada fora do Spinnaker. Então, você consegue utilizar ele, ele não é acoplado ao Spinnaker, ele foi incluído no Spinnaker agora em 2018. Então, ele estava falando como eles fazem hoje na Netflix, por exemplo. Então, qual que é a ideia? A ideia as mesmas métricas que você já coletou, as mesmas métricas que estão sendo utilizadas naquele dashboard que vocês estavam olhando, ela passa por um processo de julgamento, onde você tem a validação dos dados, você tem a limpeza da informação, a validação da métrica e o cálculo da pontuação. O que é isso na prática? Basicamente, você vai configurar dentro do Spinnaker qual que é o seu score, falando assim, cara, se tiver baseado nessa métrica minha, eu quero X% de acerto. Se tiver esse X% de acerto, eu quero que você passe o deploy para a produção. Então, com base sempre na sua métrica. Antes de explicar a demo, eu vou executar ela. 60. Vou executar com 60. Executei, demora um tempo ali. Então, é a demo que eu acabei de executar ali. O que basicamente eu fiz ali? Eu passei pelo mesmo processo, a pipeline é exatamente no Spinnaker igual a que eu tinha mostrado. O cara que vai sair ali é o cara do julgamento manual. Então, aquele processo onde ele parou e ficou aguardando para eu dar o continue, eu fiz a análise nos dashboards, ele não vai ter mais, vai entrar um cara, ele chama Canary Analyze. É aí que entra o Kayenta. Então, ele pega as suas configurações de métricas, ele chama de grupo de métricas, você pode ter N grupos de métricas, e ele precisa de um tempo para coletar essa informação. Então, aquele pipeline lá vai estar parado por 5 minutos, que é o tempo que ele demora para coletar esses caras, e depois ele vai julgar aquele cara. Então, no meu caso lá, eu coloquei 95 coloquei 90, na verdade, para ele. Propositalmente, ali, não sei se vocês viram a hora que eu coloquei, propositalmente eu coloquei 60, que é a métrica que estava anteriormente. Aqui, você vê que ele está contando aqui. Aqui vai demorar um tempo, 5 minutos até ele tomar essa decisão. Enquanto isso, eu vou
Vou explorar um pouco mais aqui a ferramenta e explicar alguns outros conceitos bastante interessantes aqui para vocês. O primeiro deles foi, inclusive, que o rapaz aqui perguntou antes se eu ia mostrar alguma coisa relacionada a multi-cloud, eu ia explicar exatamente isso aqui. Então, como é que o Spinnaker lida com a questão multi-cloud? Para ele aqui, ele chama de contas, que você configura para ele. Da onde é essa conta? Ele está utilizando a mesma conta que ele está deployado. Isso aqui é porque eu quis assim na demo, mas ele poderia ser um outro cluster seu de Kubernetes, sei lá, na AWS, e ele está deployado na Google, para ele tranquilamente. Então, você pode ter N tipos de contas em N de diferentes de tipo de providers. Então, você pode, sei lá, ter recursos combinados aqui. Você pode ter EC2 com Kubernetes, ou você pode ter ECS, você pode ter esses caras configurados da maneira que você quer. E o que isso muda na configuração do seu pipeline? Se você entrar de novo aqui, vou pegar esse mais simples aqui, só para a gente olhar essa configuração. Você vai ver que aqui, ó, aqui está a conta. Então, da forma que esse pipeline está construído, se eu ir lá agora aqui via o CLI dele e configurar uma nova conta, não? Morreu. Aí. Se eu configurar uma outra conta de Kubernetes, esse aqui funciona. Voltou? Se eu configurar uma outra conta de Kubernetes como provider desse cara, e eu vim aqui mudar esse checkbox para esse outro cara, ele já vai começar a fazer deployment nesse outro cara. Então, assim, é uma abordagem bastante simples de multi-cloud que você pode fazer. Então, se você quiser nascer com Kubernetes em ambos providers de nuvem, é bastante simples isso também. A parte de configuração desses providers, falando de Kubernetes, são 3 linhas de comando. Basicamente, ele é aquele mesmo arquivo kubeconf que você tem no kubelet, que você configura, é aquele mesmo arquivo que ele utiliza aqui também. Então, cara, basicamente, se o pod, se você está acessando via, é um teste que eu faço geralmente quando eu estou mexendo, se eu estou acessando via kubelet o cluster, eu configuro para ele, passo o contexto do arquivo de configuração que eu estou utilizando no kubelet, ele já tem acesso ao cluster também, simples assim. Ó, demonstrando aqui que ele está em processo de análise aqui. Deixa eu botar aqui. Então, assim, como que é feita essa configuração aqui do Kernel Analyze? Vou mostrar para vocês aqui também. Eu tenho 2 partes de configuração que eu preciso fazer. Quando você habilita o módulo do Kayenta no seu Spinnaker, esse cara aqui vai aparecer para você. Então, você precisa vir aqui e marcar esse checkbox, falando que você vai usar Kernel Analyze. Automaticamente, esse pipeline vai entrar esses 2 caras aqui. Você precisa configurar as métricas, né, que você está utilizando. No meu caso aqui, no meu grupo de métricas, você pode ter N grupos. Então, eu configurei um baseado na mesma métrica que eu estava olhando lá aqui nos dashboards. Então, a mesma métrica que está sendo composta esse dashboard aqui. Só que como que eu configuro ela aqui? É uma configuração bastante simples. Eu falo quem que é a métrica do Prometheus, eu faço um filtro, né, pelos erros 500, no caso, pelo status code aqui, pelo HTTP code. E também eu pego o label do pod name que está sendo executado no contexto. Então, com essa variável scope, o Spinnaker consegue me falar quem que é o pod name aqui. Então, basicamente, vai ser o nome ali da pod, porque ele precisa executar esse filtro tanto no nosso baseline, que eu tinha comentado, né, que é esse cara aqui que está rodando, que é esse cara aqui, né? Opa, peraí.
Gente, foi mal. Eu olhei, ele tinha terminado ali, vocês perceberam? Eu fui olhar, ver se eu achei que o pod estava rodando. Ele terminou a análise do Canary aqui. Por isso que ele não estava mais mostrando aqui, ó. Os pods dos baseline do scanner, ele já deletou. Por quê? Vou mostrar para você aqui o julgamento. Ele aguardou 5 minutos, né? Como eu mandei para ele aqui. E aqui ele está falando para mim que falhou, né? Então, ele está falando para mim que o score que eu configurei para esse cara está abaixo do esperado. Então, aí você começa a ver sentido por que você precisa criar o seu baseline. Ele comparou exatamente com o baseline. Ele retirou as métricas dos dois e comparou. Você vê que a média, como é uma métrica de erro, a média do canário está mais alta do que todas as outras do baseline. Então é através disso aqui que ele tomou a decisão. Falou, cara, esse cara que está passando aí com base com o que você tem em produção, não faz sentido. Ele está ruim. A métrica de erro dele está bem mais alta do que você tem no seu baseline. Então, antes de eu mostrar de novo a configuração onde a gente estava, eu vou executar ele de novo, mas agora eu vou colocar 90, né? Lembrando, pessoal, eu estou aqui executando de forma manual, mas se aqueles triggers que eu mostrei lá no CI, eles estiverem configurados no seu pipeline, o desenho da pipeline seria um pouco diferente. O foco que eu estou dando aqui é mais em continuous deployment, então eu estou esquecendo um pouco de como você está fazendo aquele CI. Ah, beleza, João, mas o que muda? Basicamente, quando você vem aqui em Configuration, você vem em Automation Trigger, que não tem nenhuma configurado, né? Eu não estou usando esse recurso, mas aqui você tem todas as opções. Não sei se dá para enxergar aí, dá, né? Então ali tem, conforme você habilitou, você precisa habilitar cada um desses caras. Então, se habilitar o Jenkins aqui, por exemplo, ao selecionar o Jenkins, ele vai pegar o cara que você está configurado e vai selecionar todos os seus jobs lá do Jenkins. Aí, basicamente, como é que seria na minha visão, um formato desse? Lá no Jenkins, você vai fazer o seu processo de teste, como você já está acostumado a fazer. Você vai criar mais um pipeline lá no Jenkins, que vai empurrar o Container Register, a sua Docker no Container Register, da sua escolha lá, sei lá, seu Docker Hub, o cara que você estiver utilizando. Quando esse cara terminar, e ele terminar com um sucesso, terminou o processo de build, ele vai disparar esse evento via hook, no hook que o Spinnaker está olhando, escutando lá do Jenkins. Automaticamente o trigger aqui vai ser sozinho. Você pode configurar esse trigger automático também. Então terminou lá no Jenkins, ele começa aqui. E aqui com a sua estratégia de Canary, enfim, com a estratégia que você preferir, entendeu? E também com o multi-cloud, né? Então a ideia é que você pode sair, por exemplo, um Jenkins que você tenha on-premise, algo assim, eventualmente você comunica isso com o Spinnaker pode empurrar em 2 providers de nuvem para você. Por quê? Vocês viram que as contas, elas estão associadas aos pipelines. Então, você poderia, e aqui ele está mostrando a conta, né? Kubernetes, aqui do ladinho, ó. Então, você poderia ter Kubernetes Google, Kubernetes AWS, por exemplo. De um pipeline que terminou na AWS, você poderia trigar e fazer o da Google embaixo. Poderia fazer isso também. Beleza, vamos ver aqui. Só um minuto. Legal, outra coisa que eu queria mostrar também. Então, ao terminar cada canário, ele deixa os seus reports aqui gravados. Então, se você quiser dar uma olhada naquele outro report, onde eu cliquei, ele encaminha aqui para essa tela. E aqueles conceitos que eu tinha mostrado inicialmente, fazendo o paralelo entre o que é cluster para o Spinnaker, o que está associado, ele vai mostrando basicamente aqui, né? Então aqui, por exemplo, como ele sabe que tem um baseline, ele sabe que tem um canário, ele já mostrou esses caras aqui. Aqui é a quantidade de pods. Ó. Então eu tenho 4 pods em produção, eu tenho uma pod sendo um baseline e tenho uma pod sendo um canário. E aqui, no load balance, se você clicar aqui em default, olha, tá vendo que ele mostra 6 pods no mesmo load balance, né? Então ele vai fazer um round robin entre todas essas 6 pods, né?
Ele vai fazer o cálculo e mandar o tráfego igualmente para esses caras. Eu tenho o meu log aqui, continuando. Uma coisa interessante também, que eu queria deixar aqui para vocês, procurando aqui no Slack, ó, esse cara aqui, que eu selecionei, é o usuário corrente lá do Spinnaker. Então, o que ele está falando ali? Ele está falando, cara, ele foi julgado, quem deu continue nesse cara foi o Anonymous, porque eu não habilitei nenhum módulo de autenticação no Spinnaker. Então, se você está, por exemplo, sei lá, com a sua base de usuários conectada com o Spinnaker, o cara está utilizando os usuários da sua rede, por exemplo, um Azure AD, por exemplo, para logar no Spinnaker, ia aparecer o usuário do cara aqui. Então, ia aparecer o Joel que julgou esse cara. Então, ele associa toda essa parte, ele audita as pipelines com base no cara que está logado também. Vamos ver se ele terminou. Terminando, vou ficar na expectativa aqui. Como que ele troca? Ele tem uma tag de canário, e ele troca esse cara, pega a versão de rate que eu coloquei e substitui para o outro cara. É bem simples, na real. Aqui ele vai... esses 5 minutos é de coletagem, né? Que é aqueles passos que eu tinha mostrado de julgamento, né? Essa parte de coletagem é isso que ele está guardando. E aqui ele falou que... Graças a Deus, funcionou. Ufa. Você vê, de novo, nas médias, se você olhar as médias do canário, dessa vez ela está mais baixa que todas as outras, então, do baseline. De toda forma, ele julgou aqui que esse cara, obviamente, está melhor que o outro. Aí vamos ver aqui pelos logs. Ah, ele não terminou ou terminou? Ah, beleza, ele está fazendo deploy na produção. Aí o que ele faz deploy na produção? Ele chama o pipeline de cima, né? Então ele fala, cara, passou. Se você olhar o workflow aqui, ele é idêntico ao workflow de cima manual. A diferença é que ele faz um kernel analyze automático. É que no final ele ou deleta os caras e promove para a produção. Eu estou mostrando assim, utilizando só a parte visual, mas o Spinnaker por baixo tem as APIs também. Então, por exemplo, para você criar um pipeline, se você automatizar como código até essa própria infra aqui do Spinnaker, você consegue automatizar esses processos também. Então, você consegue criar pipeline, você consegue dar start em pipeline, você consegue fazer todo o processo que eu estou fazendo aqui visual. Isso aqui é só uma casca mesmo. Por baixo, você consegue falar diretamente com as APIs desse cara. Então, é isso, pessoal. Deu certo? É isso que eu tinha para mostrar aí. Não sei se tem tempo para pergunta. Se tiver. Salve de palmas ao Joel.